Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que muitas das vezes a gente acha que tem, mas quando a gente vê, na hora do vamos ver mesmo, na hora da prova, a gente demonstra que a gente não tem mais, o que a gente perdeu. Deixa eu abaixar aqui. Sabe do que eu tô falando, gente? De algo que muitas das vezes, às vezes a gente, por conta das lutas diárias, das nossas tempestades, dos nossos processos da vida, muitas das vezes a gente acaba perdendo. Vou até escrever aqui, ó. Vamos falar sobre a fé. Vamos falar sobre a fé. A fé é algo tão importante. A fé é tão importante porque sem ela, por isso que a Bíblia fala assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Ela é um elemento indispensável para você que quer ter caminho com Deus, para você que quer andar com Ele, para você que quer ter vida, relacionamento com Ele. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Então a fé, ela torna a gente que se serve a Deus mais forte. Ela é um combustível. Ela é um combustível que não faz a gente parar. Porque muitas das vezes a gente está passando por guerras e por lutas e às vezes a gente faz o seguinte. Aparentemente parece que a gente está sozinha. Aparentemente parece que Deus não está ouvindo a gente. Amigos vão embora, pessoas sai fora. Você fica com quem? Você fica só. Somente a fé que faz eu acreditar de que Deus está ouvindo a minha oração, mesmo que aparentemente parece que Ele não está escutando, mesmo que aparentemente parece que a gente está sozinha. É a fé que nos capacita a suportar as nossas divergências, as diversidades e a também a negar o nosso eu. Por que fé? Porque a fé, ela faz eu acreditar que Deus ele tá vindo. Ele faz eu acreditar que eu tô adorando Ele. Alguém que existe, que eu não estou vendo, mas que eu sei que existe. E que em alguns momentos eu posso até sentir a presença dele. Quando você o busca de todo o coração. Quando você acredita que Ele está vivo. Mas tem pessoas que por conta de tantos problemas na vida, essa pessoa ela foi abandonando a fé, abandonando as crenças, foi abandonando de buscar em Deus, abandonando de falar com Ele, foi se abandonando também, foi se deixando, foi se largando e assim, se soltou na vida. Então hoje ela não acredita mais no ser humano, ela não acredita mais nela, não acredita mais em Deus, ela não acredita mais em nada. Ela é uma pessoa totalmente vazia, sem combustível. Então ela pensa em um carro que não tem combustível, que está sem água. Então sem água, sem combustível, não tem como você andar.
Então você precisa recuperar de novo a fé em Deus, que é Ele que vai te ajudar a caminhar neste mundo, é Ele que vai te ajudar a você a lutar, é Ele que vai te ajudar a você a estar forte, a se segurar, é Ele que vai te ajudar a você vencer os problemas, é Ele que vai te ajudar a você vencer as adversidades, é Ele que vai deixar, Ele que vai estar com você nos momentos difíceis, Ele vai estar com você na alegria, nas bênçãos e nas guerras. Então o que você precisa voltar a acreditar é em Deus, é você acreditar. E o que é acreditar em Deus? É acreditar que Ele está ouvindo a minha oração, é acreditar que Ele vai prover. É óbvio, como eu sempre falo nas lives aqui, nós temos a nossa parte a fazer, porque Deus Ele não age, Ele reage. Então eu faço a minha parte, eu faço tudo aquilo que compete a mim. Então eu busco me desbloquear porque eu sei quem eu sou, eu não deixo a minha vida na mão das pessoas, eu tomo uma atitude da minha vida, eu tenho um governo sobre os meus sentimentos, eu busco resolver os meus problemas internos. Então eu faço aquilo que é para mim fazer, e aquilo que não dá, eu não dou conta de fazer, aquilo que eu não consigo mais fazer para resolver, então vem Ele faz. Então é necessário você resgatar de novo a fé em Deus, é necessário você resgatar de novo a sua fé em você, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que fala aqui. Alguns versículos da Bíblia que eu peguei, que falam sobre fé. Olha para você ver, ó. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. Ou seja, a fé vem sobre ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que significa isso? Isso está escrito em Romanos 10:17. Que eu preciso ouvir a palavra de Deus, né? Que a fé vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, o que eu tenho que pensar usando agora a inteligência emocional? Quais são os tipos de pessoas que eu tô andando? Porque muitas das vezes a pessoa ela não tá falando da Bíblia, mas ela é uma pessoa positiva, ela é uma pessoa que tem energia, é uma pessoa que te coloca pra cima, é uma pessoa que quando vê você passando por um problema, ela fala, calma amiga, calma amigo, vai dar tudo certo, Deus é contigo. Ele fala isso, as pessoas que você anda têm uma fé em Deus, confia em Deus. Porque a Bíblia fala assim, é melhor andar de dois, né? Porque se um cair, o outro levanta. Mas, de repente, você está andando com mais de uma pessoa, mas são pessoas que estão pior do que você. São pessoas que estão totalmente desconectadas também delas. São pessoas que só reclamam o dia inteiro. São pessoas que não fazem nada para mudar, só reclamam. E é óbvio que dessas pessoas não vai vir energia nenhuma. Então, você precisa rever com quem você anda, o tipo de coisas que você está se alimentando, as pessoas que você está ouvindo, as pessoas que você está seguindo, que você está se modelando. Porque se a fé vem para o ouvir e ouvir a palavra de Deus, então aonde que eu estou escutando isso? Quais são as pessoas que me trazem e fazem renovar a minha fé, que fazem eu acreditar em mim mesma, que me levanta baseado na Bíblia? Ou mesmo que não seja baseado na Bíblia, mas faz eu buscar e faz eu acionar minha inteligência. Então eu preciso rever quem eu estou andando, os ambientes que eu estou seguindo. Eu preciso entender isso. Então olha para você ver como a Bíblia ela já nos instrui sobre a fé. Se a fé ela é um combustível para minha vida, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero ter relacionamento com Deus, se eu quero viver o reino aqui na terra, se eu quero andar com Deus, eu preciso ter fé. E se dos versículos da Bíblia fala que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quem que eu tô andando? Eu tô andando com pessoas que falam de Deus, eu tô andando com pessoas que às vezes ela não fala do reino, mas ela me ensina a usar minha inteligência emocional, ela me motiva, ela faz eu ter ação, ela faz eu entender que sem ação eu não vou conseguir, que não adianta ter listinha, que não adianta ter isso, aquilo outro, se eu não agir.
É isso que a gente precisa entender. Então isso está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Outro versículo aqui que fala sobre a fé, para você pesquisar na sua casa. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós, seres humanos, quando a gente começa a ter contato com Deus, quando a gente começa a andar com Ele, quando a gente começa a caminhar com Ele, se eu quero caminhar com Ele, eu preciso andar pelos olhos da fé. Nádia, o que é os olhos da fé? É eu caminhar pelaquilo que eu não estou vendo. Como assim, Nádia? De repente você está vivendo um inferno, entre aspas. Você está no meio, você está passando por um monte de problemas, você está com vários problemas e você não consegue ver solução, você não consegue ver uma luz no final do túnel. Mas se eu confio em Deus, se eu tenho ciência do que eu estou fazendo a minha parte, então eu vou olhar com os olhos da fé que vai ter uma saída, que vai ter uma resposta, vai acontecer algo. Isso não vai ser pro resto da vida, isso não vai ser pro meu fim. Então, quando eu tenho essa consciência, eu começo a agir pela fé. Eu começo a acreditar em quem eu sirvo, em quem eu busco. Eu creio no poder de Deus, eu creio que Ele é o Deus do impossível, eu creio que Ele está agindo, que no mundo espiritual está agindo. E eu tenho orado, por eu crer, por eu acreditar, então eu oro, eu jejuo, eu faço a minha parte e o restante eu deixo na mão de Deus. Outra coisa, outro versículo, e esse versículo que eu falei, que porque vivemos por fé, não pelo que vemos fisicamente, mas sim espiritualmente, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Outro versículo que fala sobre a fé. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Então nós vamos ser salvos pela fé, pela graça, não pelas nossas obras, porque se fosse olhar para nós, que somos pecadores, ninguém seria salvo. Mas Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você. Eu tô com o cabelo aqui que tá me irritando. Jesus, Ele morreu na cruz, agora ficou pior. Ele morreu na cruz por mim e por você. Não porque merecemos, mas foi pela graça. Então não é porque merecemos, é pela graça, é pelo amor. É pelo amor do nosso Deus, que é tão grande. E é por isso que ele mandou o Filho dele para morrer na cruz. Para mim e para você. Ser salvos. Outro versículo. Olha quanto versículo. Esse aqui que eu acabei de falar está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. O que significa isso? Todo aquele que não trabalha, mas confia em Deus, justifica o ímpio. Sua fé lhe é acreditada como justiça. O que significa isso, gente? Significa que, assim, que mesmo as pessoas que também não são, de repente, às vezes a pessoa que é evangélica fala o seguinte: por que fulano de tal tá tendo coisas, ela não tem nada a ver com Deus, ela não tem vida com Deus, mas ela tá tendo bênçãos na vida dela? Por quê? Porque ela tem fé, porque ela tá plantando. Então, porque ela está plantando, a palavra de Deus fala que tudo que a gente planta, a gente colhe, a pessoa ela vai colher. Então, ela vai colher. Nádia, então qual que é a vantagem de servir a Deus e andar com Deus, sendo que a pessoa que não quer andar com Deus nem nada, ela também tem resultados? A vantagem é que, assim, ela tem resultados, mas na hora do vamos ver, na hora do diezmal, se ela não segue a Deus, se ela não serve a Deus,
ela tá sozinha. Essa que é a vantagem. E você que serve a Deus, serve. Você que procura ser melhor a cada dia, você que procura estar mais perto dele, você que procura ter relacionamento com ele, quando vem os dias maus, pra você é muito mais fácil você suportar. Porque você tá conectada com Deus. Você tem mais força para suportar aqueles dias maus, pelos problemas, pelas falhas. Entende isso? Isso está escrito em Romanos, capítulo 4, versículo 5. Gente, então olha para você ver ali tanto. Só para terminar o último versículo sobre fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Ou seja, fé é certeza daquilo que eu não tô vendo. Eu não tô vendo a minha vida resolvida, eu não tô vendo o meu problema resolvido, mas eu tenho certeza que vai acontecer algo. Eu tenho fé em Deus que como eu já fiz a minha parte, como eu estou fazendo a minha parte, e aquilo que é impossível de eu fazer para resolver aquele problema, Deus ele vai trazer uma resposta. Então, eu preciso olhar com os olhos da fé. Então, fé é certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Então, é muito importante, gente, a gente ter fé. Então, se você, de repente, perdeu a sua, se de repente, por algum motivo da sua vida, em algum momento você se perdeu de Deus, você se perdeu de você não acredita mais em você não acredita mais em nada, você parou de confiar, você parou de acreditar. Então, é momento de você começar a confiar. É momento de você começar a confiar em Deus, porque sem Ele é impossível andar, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível conquistar, ser feliz nesse mundo. Porque se eu não confio em Deus, se eu não acredito nele, se eu não tenho fé nele, então por que eu vou buscar nele? Por que eu vou depositar minhas ansiedades nele? Por que eu vou depositar os meus problemas aos pés dele? Por que eu vou chorar, que eu vou buscar, que eu vou glorificar ele? Se eu não tenho fé que ele está vivo, que ele escuta a minha oração. Então, você precisa voltar a ter fé em Deus. Você precisa voltar a ter fé em você. Você não pode acreditar que todo ser humano, geral no mundo, não presta mais. Existem sim pessoas que têm buscado a Deus, que não são perfeitas, mas elas têm buscado ser melhor todos os dias. Ela tem depositado a fé em Deus, ela tem tentado agradar a Deus, ela tem tentado fazer a parte dela. Então volta a ter fé. Muitas das vezes, o que falta em você é fé em Deus, fé em você. Você não acredita mais em você. E se você não acredita mais em você, se você parou de acreditar em Deus, que acredita em você, então você está esperando o que desse mundo? Você está esperando que as pessoas vão acreditar em você? Que as pessoas vão te ajudar? Que as pessoas vão contribuir para você? Não. Não, as pessoas não vão acreditar. As pessoas não vão voltar a acreditar. Então, tudo tem que partir de mim. Aquilo que eu quero que o outro faça, tem que partir de mim. Tem que partir da minha pessoa. Então eu falo pra você, volte a ter fé, volte a acreditar em você, volte a acreditar em Deus, comece a andar com Ele, comece a se conectar. Nádia, mas a impressão que eu tenho é que muitas das vezes Deus não está ouvindo a minha oração, mas Ele está. Há momentos, gente, que parece que Ele não está ouvindo, que Ele está calado, mas a hora certa Ele vai te responder. Na hora certa, Ele vai trazer aquilo que você quer. Que você quer não, que você precisa. Porque Deus, Ele não dá aquilo que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Então, começa a se envolver com Deus. Eu queria que... Olha pra você ver essa música aqui, ó. Meu Deus, ó. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Às vezes você fala, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu tô vazia, tua alma tá batida. Se levanta agora. Mas tua mão com tudo me respondeu. Ó,
Busca a Deus, volta a sonhar, volta a acreditar, volta a depender dele. Quando eu choro... Olha essa música que linda, ó. Vou me lembrar. E até aqui. E daqui. Mamãe me sustentou. Digo a minha alma. Espera em Deus. Fala pra tua alma. Fala pra tua alma que você espera em Deus. Fala, Deus, eu quero voltar a sonhar, eu quero voltar a acreditar. Então é muito importante você voltar a ter fé, voltar a acreditar em Deus, voltar a acreditar em você. Não deixe de voltar, porque, como eu falei no início da live, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu paro de confiar em Deus, quando eu paro de acreditar nele, quando eu paro de depositar nele as minhas ansiedades, quando eu não acredito mais que Deus, ele tá me respondendo, quando eu não acredito mais que Deus, ele tá me ouvindo, mesmo que aparentemente, às vezes na nossa vida, sim, tem momentos que a gente acha que a gente tá vazio, que Deus não tá ouvindo a nossa oração. Mas ele tá ouvindo. Eu li, para quem entrou agora, eu já fiz a leitura de alguns versículos que falam de fé. Então, se você perdeu a sua fé em algum momento em Deus, em você, você precisa resgatar. Porque a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível caminhar. Sem fé é impossível conquistar. Sem fé é impossível ser feliz nesse mundo. Porque se eu não tenho fé em Deus, se eu não acredito que Deus está vivo, que Ele escuta a minha oração, se eu não acredito que Ele pode me dar aquilo que eu sonho, que na verdade eu sempre falo para você, que o que o ser humano quer do fundo do coração não são bens materiais. O ser humano acha que é o bem material, acha que é algo visível. Mas aquilo que é visível, aquilo que nós olhamos e nós pegamos, ele traz alegria para aquilo que é visível, para o corpo. Mas o que nós precisamos e o que nós queremos, e muitas das vezes você não sabe, ou que você não sabe disso, é algo que a gente não vê, é algo do espírito, é algo da alma, é alegria, é se sentir feliz, é se sentir bem, é se sentir conectada consigo mesmo, é se sentir amada de verdade. É essa alegria que a gente busca. Que de repente tá um buraco dentro da sua alma, tá um vazio. E aí você fica buscando nas coisas alegria, nas pessoas alegria. E as coisas que a gente conquista são momentâneas, são alegrias momentâneas. Aquele carro que a gente quer dos sonhos, quando a gente conquista, é uma alegria momentânea. O casamento, quando a pessoa às vezes quer cobrir um vazio dela e ela acha que, por mais que o rapaz seja legal ou que a moça seja legal, que eles te tratem bem, são alegrias, mas que não vão tapar sua alma, porque é um problema que você precisa resolver. Todos os seres humanos, homem e mulher, tem esse buraco. Que esse buraco, o que de fato, de verdade, esse ser humano ele busca, tanto homem quanto mulher, é a paz interior, é se sentir amada, porque de repente lá na infância a pessoa nunca se sentiu amada, nunca se sentiu valorizada, então ela cresce com esse buraco enorme e ela acha que o ser humano, que as pessoas e que as coisas que a gente conquistar vai tapar esse buraco. Só que eu vim falar pra você, não vai. Quem tapa esse buraco é a presença de Deus, é você se conectar com Deus, é você voltar a confiar nele. E quando você se encontrar, porque eu falo que tudo que você procura no externo está dentro de você, porque Deus ele é muito perfeito, ele não ia fazer um ser humano, ele não ia fazer alguém, imagem e semelhança dele, que dependesse de externos para ser feliz. O externo é bom, gente. É bom você ser amada, é bom você ser respeitada, é bom você andar com pessoas que andam junto com você, é bom você ter um relacionamento que tem reciprocidade. Isso é maravilhoso. Só que a pessoa, ela não é tua felicidade. Ela te faz mais feliz. Agora, se você não é feliz, então essa pessoa ela não tem como fazer você mais feliz, porque você não é feliz. Você tem um buraco na alma. E aí você fica procurando em coisas. Eu não tenho nada, quem sou eu pra julgar? Mas aí a mulher vai lá, foi desiludida com um homem, aí ela vai procurar na mulher, em outra mulher. Ela fala, não, o problema é que eu acho que eu gosto de mulher. Homem não dá carinho, mulher que dá. Aí ela vai procurar numa mulher. Daqui a pouquinho ela não é mais na mulher, ela volta pro homem de novo.
Daqui a pouquinho ela vai para um vício, porque naquele momento do vício ela consegue, em alguns minutinhos, se sentir bem, sair, né, do mundo real e ir para um outro mundo com uma sensação gostosa. Aí o homem não se satisfaz com a mulher porque ele acha que é o sexo e não é o sexo. Aí ele vai lá e pega uma outra. Aí tá com aquela outra e sai e vai pra outra. Então você vê que o ser humano tá ficando louco. O ser humano tá doido, querendo... E tudo isso em volta para buscar uma sensação eterna. E relacionamento, sexo, não traz alegrias eternas. O sexo é bom, mas ele é momentâneo. E o que a gente quer é se sentir amada. A gente quer poder usufruir do que a gente tem. Eu quero ter paz no meu coração. Então o que vai gerando isso no ser humano, que é a doença do século? A ansiedade. Eu quero. E aí a pessoa começa a sentir, não, eu quero. E aí ela começa a projetar no futuro. Aquilo, ela tá no hoje, ela não tá vivendo hoje, mas ela tá projetando um monte de coisa no futuro, porque ela quer ser feliz. Então ela começa a ter sintomas. Então começa a se conectar com Deus, começa a buscar esse combustível para sua alma, começa a falar com Ele, começa a pôr essa ansiedade nele, joga nele a ansiedade, porque Ele vai Ele vai retornar essa ansiedade com paz, Ele vai pôr paz no seu coração, Ele vai fazer você se sentir amada como você nunca se sentiu por ninguém, Ele vai te trazer felicidade, uma felicidade. O que é trazer essa felicidade eterna? Nádia, eu vou viver sempre feliz e nunca vou ter problema? Eu nunca vou ter tristeza? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando pra você, sim. Há momentos na vida que a gente fica triste. Porque nós somos seres humanos. Nós temos lutas, né? Nós ficamos chateados às vezes. Mas eu não vou viver triste. Eu não vou viver amargo. Uma vez que eu tenho um encontro com Deus, uma vez que eu tenho contato com Ele, quando eu pego Ele como se fosse... Sabe quando você faz isso às vezes com o ser humano, que você coloca o ser humano como centro? Como você venera às vezes o filho, o marido, a mãe, a amiga? Faz isso com Deus. Vai beber da água dele, vai beber da fonte. Uma vez que você beber dele, da água direta dele, você não vai ter mais sede. E eu não tô falando sede física. Sede de depender dos outros, de depender que os outros, depender do amor dos outros, do carinho dos outros. É óbvio, como eu falei, é muito legal ter reciprocidade em qualquer relação, isso tem que acontecer. Relação homem com amorosa, relação de amizade, tem que ter reciprocidade. Não dá pra você conviver com uma pessoa que você só dá doa e a pessoa não dá nada pra você. Não existe isso. Quem planta quer colher. E de repente você vive um relacionamento, eu não sei se de repente você é casada, se você mora, se você tem namorado, isso aí são para cada área e para cada, vamos dizer assim, se você tá casada, eu ia te dar um conselho dependendo do que estiver acontecendo com você, eu ia te dar um conselho, e dependendo, se você não fosse casada, eu ia te dar outro. Então é por isso que, para mim aconselhar, eu preciso saber da sua vida, eu preciso saber o que está acontecendo com você? Qual a área que você tá te tirando o chão? Qual que é a área da sua vida que te trazendo angústia, tristeza, que você não consegue resolver? Mas independente da área que você está passando, seja com seu casamento, com seu filho, um problema de doença, um problema de ansiedade, depressão, um problema financeiro, eu não sei qual que é o problema que você esteja passando. Eu posso te falar com certeza. A primeira coisa que você precisa ter para você conseguir resolver isso é o quê? É confiar de novo em Deus. É depositar nele a tua ansiedade. É ter relacionamento com Ele. É falar mais vezes com Ele. É orar mais. É se desligar dessas coisas da terra e falar: Deus, eu preciso ter um contato contigo. Eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso ter a tua direção. É você ter esse relacionamento, porque o ser humano, gente, tá desconectado dele mesmo e tá desconectado de Deus. E aí fica procurando as coisas externas para poder cobrir esse vazio. Aí vem a ansiedade, que é a doença do século. E você sabe que cada vez mais a ansiedade tem a ver com a alma. É por isso que a pessoa que faz tratamento, toma remédio e não vai resolver. Sabe por quê? Porque é problema na alma. É problema no espírito. Como é que vai resolver? Tem que resolver esse problema da alma. A depressão, ela tem a ver também com a alma. Uma tristeza da alma, uma angústia, um vazio. Não é frescura, como algumas pessoas acham, falam que é. Não é.
Graças a Deus, eu não... Na verdade, eu lembro que em 2020, que foi o ano que meu marido faleceu, que logo veio a pandemia, teve um momento da minha vida que eu achei que eu ia entrar. Eu falei, meu Deus, não. Então, eu não permiti que ela instalasse em mim. Mas porque eu pedi muito para Deus. Foi Deus que tem me ajudado a passar por todas as lutas, as guerras, o dia a dia da vida. Porque enquanto eu estou viva, eu preciso curtir minha vida. Mas a vida não é só curtição, né? A vida não é só momentos bons. A vida tem problemas, tem dificuldades. Como eu vou conseguir ser feliz vivendo nesse mundo, vivendo do lado de pessoas más e ser feliz? Com Deus. Porque com Deus não é que eu vou deixar de ter problemas, mas eu vou conseguir vencê-los. Eu não vou deixar que o externo entre no meu interno. Eu não vou deixar que o externo controle o meu interno. Eu não vou deixar que a minha situação me abata, me deixe na cama, me tire do chão. Eu posso ter momentos que eu fique triste. Eu posso ter momentos que às vezes eu levanto e eu tô chateada. Eu falo, puxa vida, eu tô triste hoje. Mas na hora eu falo com Deus. Porque eu comecei a criar esse hábito em mim. Durmo falando com Deus. Não é só aquela reza que a gente aprendeu enquanto criança, aquela reza decorada, sem emoção. É falar com Deus. Meu Deus, eu vou dormir agora. Mas eu quero te entregar a minha vida. Eu quero te entregar os meus problemas, as minhas ansiedades. Eu quero te entregar tudo porque eu preciso dormir. Eu não quero dormir com esse peso. Eu não quero ficar pensando em problema. E começar a se desligar. E quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer? Senhor, a ti eu rendo graças. Eu quero te entregar o meu dia. Eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Mais um dia que o Senhor me deu uma oportunidade de ser feliz. Embora eu possa estar com problemas, eu quero te entregar todo o meu dia, a minha família, a minha casa. Você vai falando. Às vezes a gente não faz isso. A gente não tem esse hábito de depender de Deus. Eu falei na live de ontem, o rei Davi, ele dependia de Deus. Ele era um homem dependente. Ele não fazia nada sem buscar Deus. E quando ele errava, quando ele descobria, porque ele era ser humano, ele errava também. Mas ele se arrependia de todo o coração e ele não voltava a fazer aquele erro novamente. Ele errou muito, mas não os mesmos erros. Então o que eu quero convidar você, depois você que entrou agora e que não viu no início da live, volte a ter fé em Deus, porque sem a fé é impossível você agradar a Ele. Sem fé é impossível você ter conexão com Ele. Sem fé é impossível você ter relacionamento com Ele. E não adianta você ter relacionamento com as pessoas, por mais melhor e boas que sejam elas, e você não ter com o Altíssimo. A garantia da tua alegria eterna, a garantia de que você vai vencer os problemas, é quando você tem Jesus no seu barco. Quando Ele mora dentro de você, quando Ele te fortalece, e quando você o busca de todo o coração, quando você depende dEle, quando você fala com Ele. Então, gente, é isso que eu quero trazer hoje, essa palavra para você. O ano tá só iniciando. Hoje é dia 5. 4 dias já são passados. Dia 1º já foi passado. Dia 2 já foi passado. Dia 3 já foi passado. Piorou o ano passado. Piorou na tua infância. Então sai do passado. Para de ficar vivendo a glória do passado. Passou. Nádia, eu queria estar vivendo como eu era antes. Era tão bom antes. Tá bom. Passou. O que foi bom antes? Aqui. Ah, tá. Foi assim, assado. Ótimo. Mas hoje você tá vivendo o hoje. Então o que eu posso fazer hoje para poder tornar um momento melhor do que eu passei lá atrás? Ou de repente ao contrário, você ficar chorando aquilo que aconteceu com você no passado. Já acabou, já foi, não tem como voltar. Mas tem como você fazer diferente. Tem como você viver o hoje. Tem como você viver o hoje plantando para o futuro. Então eu não preciso me preocupar com o futuro. Por quê, Nádia? Porque eu não sei o que vai acontecer daqui 1 hora. Eu não controlo o que vai acontecer daqui 1 hora. Eu tenho algumas coisas que eu falo assim, ó. Quando eu terminar a live eu vou fazer isso. Ok? É um ponto de partida. Mas eu posso ter certeza? Eu sei, será que eu vou estar viva? Ou se de repente eu posso cair daqui e morrer? A gente não sabe. Então, eu tenho alguns planos para o dia de hoje, mas eu não sei se vão ser concluídos. Se depender de mim, se eu estiver viva, vão ser.
Entende o que eu tô falando? Você fica preocupada com tanta coisa que você nem sabe se você vai viver. E tanta coisa pode acontecer, gente, porque para Deus um dia é como um ano. Ou seja, pode acontecer dentro de um dia tantas coisas. Tantas coisas podem acontecer dentro de um dia. Deus, ele tem propósitos para nossa vida. Só que muitas das vezes a gente não deixa ele agir. Olha para você ver, tem um versículo que fala assim, ó, eu é que sei, Deus falando, ó, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu ouvirei. Ó, passareis a orar a mim e eu ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, ou seja, eu vou me permitir você me achar e farei mudar a vossa sorte. Então, em todo momento dessa promessa que ele fala que tem pensamentos de paz, não de mal, para nos dar, e ele fala que a gente tem que buscar ele, que a gente tem que ouvir ele, só que a gente não faz nada disso, a gente não busca ele, a gente não busca ele, a gente não ora para ele, a gente depende das coisas externas e não da espiritual. Para viver nesse mundo, gente, você tem que viver mais no espírito do que na carne. Porque se você viver na carne humana, nos olhos humanos, se eu viver pelo aquilo que eu tô vendo na minha situação, eu vou cair em depressão. Porque muitas das vezes a gente olha para um problema e aparentemente não tem solução. Não tem solução. E aí deixa o ser humano o quê? Desesperado. Por que a pessoa às vezes ela comete suicídio? Porque ela tem uma depressão, uma tristeza tão grande na alma, tão grande, uma dor, uma aflição. E ela acredita com os olhos humanos, como ela vê com os olhos humanos, que aparentemente não tem solução para aquele problema. Então ela fala, a solução é eu morrer. Só que não é. Porque ela está criando um problema maior. Porque só quem pode tirar a nossa vida é Deus. E há uma vida após a morte. Só que se a pessoa tira a vida dela, ela não vai para esse lugar tranquilo como ela queria ir. Então ela causou um outro problema para ela, coitada. Então, o que eu quero convidar você, que está vivendo muita angústia, depressão, que está triste, que está amargurada e que perdeu a fé em Deus, volte a ter fé em Deus, volte a confiar nele, volte a acreditar nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você conquistar. E conquistar aquilo que você almeja, que é o que eu almejo também. Que é o quê? A paz interior. É se sentir feliz com você mesmo. É você saber quem você é em Deus. Que você pode tudo. E que você pode estar passando por lutas externas. Mas você vai vencer todas. Porque você sabe quem está dentro de você, quem está dirigindo a tua vida. Você depende dele, você começa a pedir para ele direção para tudo que você vai fazer. Deus, eu vou comprar isso. É da tua vontade eu comprar isso? Deus, eu vou abrir esse próprio negócio. É da tua vontade eu abrir esse próprio negócio? Deus, eu estou querendo arrumar um sócio. É da tua vontade eu fazer sociedade com essa pessoa? Porque nem tudo que reluz é ouro. Não é porque é amiguinha, é porque é parente, que é o que Deus quer. Abraão teve muito problema quando Deus deu a ordem para ele sair da casa dele. Sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas sabe o que ele fez? Ele levou o sobrinho junto. Teve maior treta. Enquanto eles não se separaram, Deus não falou. Deus não fez na vida de Abraão o que era para ser feito. Então cuidado com quem você anda. Cuidado com quem os lugares que você está caminhando. Ó, um dos versículos que eu vou repetir, que eu falei no início da live, que eu vou deixar claro para vocês, é assim, ó. A fé, consequentemente, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Romanos 10:17. Ou seja, se a minha fé vem por ouvir, então quem que você tem ouvido? Com quem que você tem andado? Porque às vezes a pessoa que você tem andado, ela não está falando de Deus, mas ela é uma pessoa que te traz motivação, energia. Ela fala, vamos, vai dar certo, tudo vai acontecer. Ela te levanta, mesmo ela não falando da palavra de Deus. Mas tem pessoas que é negativa, tem pessoas que ficam te rodeando para saber os seus planos, tem pessoas que têm inveja de você e você nem sabe disso.
que entra na sua casa e você conta a sua vida. Para de contar a sua vida para os outros. Para de ter parente dentro de casa direto. Você não conhece o coração da pessoa. Nádia, tem que virar cara para meus parentes? Não. Mas comece a ser mais fechado. Faz só parceria com Deus. Conta para Deus primeiro. Depende de Deus primeiro. Cuidado. Vigia. Às vezes você conta teus planos para pessoa sem antes mesmo... ou ideias que você tem. Já aconteceu isso comigo, gente. Eu sou uma pessoa que tem bastante ideias. Sempre tive. E aí, às vezes aconteceu alguma coisa no meu trabalho, eu falava alguma coisa pra pessoa, a pessoa ia lá e repetia o que eu tinha falado, mas como se fosse que ela tinha falado. Então, cuidado com quem você anda. Cuidado porque tem pessoas que são ladronas de alegria. Às vezes você tá feliz porque você conquistou alguma coisa, aí vem uma pessoa e fala assim, aí vai lá e fala alguma coisa que joga um banho de água de pedra em você. Porque ela não suporta a tua alegria. E infelizmente isso vai existir em vários lugares. Não tem como a gente eliminar essas pessoas. Mas tem como eu me afastar delas. Tem como eu me proteger. O meu coração. Protege o seu coração. Por isso que a Bíblia fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque é através do nosso coração, não é o nosso coração físico, da carne. É a nossa alma. Por quê? Porque através da alma é a casa de Deus. Mas se você também está com a casa suja, ele não mora na casa suja. Você precisa destralhar. E quando você destralhar e buscar ele vai fazer morada. E aí você vai proteger seu coração. Você vai começar a vigiar quem você anda. Você vai começar a vigiar os lugares que você frequenta. O que você tem seguido, as pessoas que você tem seguido. Para de se comparar, segue pessoas que te colocam para cima, segue pessoas que te puxam, segue pessoas que trazem palavras, seja de Deus ou palavras, sabe, de motivação, de ativação. Porque tudo depende de você. A minha vida depende de mim. Não depende de ninguém. A sua vida depende de você. Mesmo que você sofreu no passado, você tem o poder, você tem a opção de querer ser melhor, de não ser o que aconteceu. Você tem a opção de buscar Deus, você tem essa opção enquanto está viva. Nós temos que ter essa opção e fazer essa opção enquanto está viva. Depois que a pessoa morre, não adianta acender velhinha, deixa iluminar o caminho dessa pessoa. Já era, não tem vela para a pessoa que já morreu. Não tem reza para a pessoa que já morreu. Já era. A nossa vida, enquanto a gente está vivo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa optar para Deus. A gente precisa voltar para Ele. A gente precisa ser melhor. Depois que a gente morre, gente, o nosso tempo acabou na Terra. Acabou. Meu, seu, de todo mundo. Não, Nádia, eu vou esperar. Não, tem outra vida. Não, eu vou ficar fazendo tudo errado. Quer qualquer coisa, pessoa. Então, é sua visão. Você quer se iludir? Você pode se iludir. A vida é sua. E você tem o poder sobre a sua vida. Eu não tenho o poder sobre a sua vida. Eu tenho o poder sobre a minha. E o que eu preciso falar pra você é isso. Agora, se você não... É mais fácil acreditar que acender uma velinha depois vai te ajudar lá, do outro lado. Eu entendo que não é vela que vai me ajudar do outro lado. Eu tenho que fazer agora, enquanto vida. Enquanto vida, eu tenho que escolher a pessoa certa. Eu tenho que escolher buscar Deus. Eu preciso ser melhor. Eu preciso me afastar de pessoas. Eu posso, às vezes, não ter quase amigos. Mas é melhor ter só Deus e ter uma ou duas pessoas do que ter a casa cheia de pessoas invejosas, pessoas ladronas de felicidade, pessoas que eu não posso contar nada, que saem espalhando da minha vida, pessoas falsas. Então, gente, a palavra de hoje é sobre fé. Você que depois quiser assistir a live no início, assista. Tenha fé em Deus, tenha fé em você. Porque sem fé você não vai conquistar. Sem fé você não vai agradar a Deus. Sem fé você não tem salvação. Então é importante isso. Eu não sei se você de repente é uma pessoa que aconteceu alguma coisa. Acabei passando cebolinha aqui que não. Eu não sei o que aconteceu na tua vida que te fez você paralisar. Que te fez você perder a fé em Deus. Perder a fé em você. Mas há momentos de se levantar, há momentos de se resgatar. Você não está aqui por acaso, você não está ouvindo essa palavra por acaso. Vamos fazer a oração agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus,
Espírito Santo, eu quero consagrar a Ti a minha vida, como eu já fiz isso na hora que eu levantei, mas eu quero consagrar a vida dessas pessoas que estão na live e das pessoas que vão assistir a live ainda. Espírito Santo, que em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar, fortalecer essa pessoa para que ela volte a acreditar no Senhor. Eu não sei em que momento da vida dela ela se perdeu, em que momento da vida dela ela parou de acreditar em Ti. De repente por algo que não aconteceu, que ela achou que deveria acontecer, por uma oração que ela fez e não foi, entre aspas, respondida da forma como ela queria, e aí ela parou de acreditar em Ti. Só que nesse dia, meu Pai, tão especial, o Senhor fala com a gente que é impossível Te agradar sem fé. É impossível conquistar e usufruir, reinar em vida nessa terra sem fé. Então, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, ajuda essa pessoa. Fortalece essa pessoa. Estenda as Tuas mãos para ajudar essa pessoa. Visita essa pessoa agora, meu Pai. Se essa pessoa está angustiada, triste, depressiva, meu Deus, se essa pessoa de repente nem dormiu à noite, se ela tem insônia, se ela está passando por algum problema, seja financeiro, seja sentimental, seja conjugal, com os filhos, se ela está doente fisicamente ou emocionalmente, meu Deus, eu não sei qual o problema, mas o Senhor é um Deus que sara, que cura, que liberta. Então invade a casa dessa pessoa agora e leva a Tua cura, a Tua paz, Senhor. Leva o refrigério para a alma. Não deixa que o problema que essa pessoa está vivendo venha ser maior do que a Tua presença. Não deixe que o problema que essa pessoa está vivendo venha consumir a alma dela, as energias dela, mas ajuda a cada um de nós a vencer, a confiar, a acreditar que o Senhor está ouvindo a nossa oração e que o Senhor está movendo, as Tuas mãos em direção a cada um de nós. Eu oro pela essa pessoa que está doente, que essa água venha ser como um remédio para ela, para curar, seja qual for a doença física, no coração, nos ossos, no sangue, nos órgãos, eu não sei. Lava essa pessoa ao tomar essa água, Senhor. Consagra com Teu poder como a gota do Teu sangue. Cura, fortalece. Em nome de Jesus eu entrego essas pessoas, a minha vida, o nosso dia. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos tomar água, gente. Olha essa música, ó. O mar às vezes vem pra tentar nos... O mar é os problemas, ó. Tenta tapar, sabe? Às vezes a gente se sente angustiada com tanto problema, a gente não consegue respirar. E aí vem a mão de Deus e fala: filha, eu sou contigo, calma. Calma, isso tá passando. E aí quando Ele fala com a gente tira nossos olhos do nosso problema, daquilo que tá acontecendo. E a gente começa a olhar pela fé. A gente começa a olhar com outros olhos. É como se fosse que... Não é que acabou o problema, você está no meio do problema, mas quando você se conecta com Deus, você tem mais força. Você não para. Então deixa Deus invadir sua alma. Começa a confiar novamente, começa a acreditar nele. E eu te falo com propriedade, gente. A tua vida vai ser mais leve. Não é que os seus problemas vão acabar, mas você vai resolver cada problema que vier na sua vida com leveza, porque você sabe quem está na tua frente, quem você confia, quem você deposita, e Ele te ajuda a atravessar os seus problemas. Você não vê que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. A fé dele, de Daniel, não impediu dele ser jogado, mas quem estava com ele impediu dele ser devorado. Olha que legal. Quem andava com Daniel impediu dele ser devorado. Ele entrou nas covas, ou seja, ele está no meio do problema. Mas Deus não permitiu que aquele problema devorasse Daniel. Olha que maravilha, gente. É assim que Ele faz com a gente. Os problemas não deixam de existir. As pessoas não vão deixar de fazer coisas com a gente. Mas Ele permite que a gente tenha um olhar e Ele permite que aquilo não me consuma, que aquilo não me destrua. Pelo contrário, você sai mais fortalecido, porque você fala: meu Deus, a cada dia minha fé aumenta.
Mesmo que a sua fé seja um grãozinho de mostarda. O grão de mostarda é das sementes menores que tem. Uma das sementes menores. E a Bíblia fala, se você tiver uma fé, se a sua fé for do tamanho pelo menos de um grão de mostarda, e falar para o monte, vá para lá, o monte vai. O que isso quer dizer? Se você tiver uma fezinha e determinar algo e confiar e fazer a sua parte, isso vai acontecer. Então, que essa palavra venha ser bálsamo para você, que você venha refletir sobre tudo. Você que entrou depois da live, volta, assiste a live do início para que você venha pegar o Espírito, para que você venha pegar a palavra e viva essa palavra hoje. Viva isso hoje. Porque essas lives que eu tô fazendo pela manhã são pílulas. Pílulas é como se fosse que a gente estivesse doente. Sabe quando a gente está doente? E a gente precisa fazer um tratamento. E esse tratamento não pode ser de uma vez. Tem que ser todos os dias um pouquinho. E é por isso que eu venho todas as manhãs, embora que é um canal que eu fale de decoração, de casa. Mas eu também tenho que falar da tua casa espiritual. Eu tenho que falar da tua casa, que é o teu coração, que é a sua alma. Eu tenho que te ajudar a destralhar o seu coração. Eu tenho que falar, do amor de Deus, da fé. Eu tenho que falar aquilo que Deus tem feito na minha vida, que eu não tenho deixado de ter problemas, que os meus problemas não estão resolvidos. Pelo contrário, eu vivo com alguns problemas. Eu estou no momento com alguns problemas que não foram resolvidos, mas eu creio que Ele está na frente. Eu creio que vai acontecer algo. Eu creio que vai ter um fim. Eu creio na resposta de Deus. E é por isso que eu estou aqui, porque se eu não cresça, eu não ia estar aqui para falar isso para vocês. E quando você menos esperar, resolveu. É óbvio que a gente não fica sem problemas na vida, né? Enquanto a gente estiver viva, a gente tem problemas. Mas aí eu sei quem tá comigo. Então não deixo que o externo entre em mim. Pelo contrário, eu vivo pela fé. Nós vivemos pela fé. Os grandes homens da Bíblia, os grandes heróis da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, elas viveram pela fé. E depois, gente, eu tô pensando muito em fazer um grupo. Porque tem pessoas que falam assim, Nádia, tá me ajudando bastante essas pílulas, mas eu queria ainda mais. Eu queria mais coisas. Então, para essas pessoas, para não ficar uma coisa óbvia, como aqui é um canal que também eu vou gravar videozinhos de casa, de decoração, dando dicas, inspirações para você, como aí se você olhar no meu feed, tem inspirações. De repente você tem um cômodo pequeno, aí tem inspirações de você fazer prateleiras em cima. Enfim, para não ficar uma coisa só falar da espiritualidade e de repente você é uma pessoa que está gostando e que está se alimentando, eu vou deixar depois no meu WhatsApp, vou criar um grupo no meu WhatsApp para poder ter orações diárias, sabe? Orações pela manhã, orações à noite. E que eu tenho certeza que tem pessoas que estão precisando e que gostam e querem também ter uma vida espiritual. Eu sei que não é para todo mundo, que nem todo mundo quer, mas tá tudo bem, né? A minha palavra, o que Deus mandou eu falar é para aquelas pessoas que querem, né? E tá tudo bem. Então, gente, é isso. Eu vou encerrar a live aqui e até amanhã, né? E amanhã a gente se vê com uma outra palavra que Deus vai preparar pra gente. Porque como eu falei pra vocês, eu não preparo nada. Vem inspiração na hora, porque eu não quero fazer nada que eu acho, mas sim aquilo que de fato pessoas aqui precisam ouvir. E eu sei que pessoas que estão aqui na live ou que vão assistir a live precisavam ouvir sobre fé, precisavam ouvir essa palavra. Tá bom? Um beijo no coração. Fique com Deus e tchau, tchau. Vai te trazer à tona para respirar em qualquer situação que você esteja, mas deixa eu dizer